De volta com o nosso Você Bonito, vocês não perdem por esperar esse assunto. A gente vai falar da forma, do preparo de alguns alimentos que podem interferir no envelhecimento, no nosso envelhecimento do organismo, da pele, enfim, contribuir para situações aí que não são tão boas assim, com uma simples escolha do preparo destes alimentos. E para contar tudo isso, ela que é nutricionista, é doutora já, porque tem doutorado, estou falando de Natália Colombo, bem-vinda! Muito Obrigada, prazer. Carol. Obrigada. Sempre, você dá aula, enfim, é sempre maravilhoso enriquecer aqui pro público com o seu conteúdo. Nunca fizemos nenhuma fritura no Você. Essa é a primeira vez em quase 9 anos que a gente vai fazer a fritura, pra vocês entenderem parte do assunto. O cheiro já tá um horror, porque eu pelo menos não gosto, né? E a gente nunca tinha sentido, né, meninos? Esse cheirinho aqui no estúdio. Mas antes da gente ir pra prática com algumas coisas que estão aqui, fiquei chocada. Li, eu não fazia a menor ideia desse conteúdo, então eu acho que você pode começar exatamente como tá ali naquele material que eu recebi, que já vai dar um pá em todo mundo. Bom, então eu vou começar falando um pouco sobre o nome dos... Na verdade, eles são conhecidos como AGS, mas são os produtos de glicação avançada. Então, o que é isso, né? São algumas substâncias que são produzidas dentro do nosso organismo e algumas substâncias que podem ser produzidas nos alimentos e que a gente absorve. Então, como que acontece isso? Vou até dar um exemplo para ficar mais fácil. Uma pessoa que come muito carboidrato, que come muito alimento industrializado, mas principalmente carboidrato, uma pessoa que começa a ter um aumento de glicemia, que não necessariamente é aquela glicemia que vai estar lá no exame laboratorial, mas uma pessoa que tem picos glicêmicos e de insulina ao longo de uma vida, ela começa a ter como se fosse um processo de caramelização dentro do corpo. Então, sabe quando você tem um melado? Sim, né? Você pega o açúcar, aquece e vira uma calda. Isso, exatamente. Então, esse aumento de glicemia ao longo de toda a vida, começando na infância até a vida adulta, vai caramelizando algumas proteínas estruturais dentro do nosso corpo, como, por exemplo, o colágeno. E aí, com esse processo de caramelização, essa proteína ela perde a função. Então, se você tem um consumo muito alto de carboidrato ao longo de toda uma vida, carboidrato, eu digo carboidrato em geral, açúcar, doces, massas em geral, você vai ter um envelhecimento acelerado porque esse colágeno ele começa a perder a função, tá? Certo. Tô falando de envelhecimento, mas não só o colágeno por si só. Por exemplo, um exame que a gente faz em laboratório, que muitas pessoas devem conhecer, é hemoglobina glicada. A hemoglobina glicada mostra nada mais do que uma hemoglobina que sofreu um processo de caramelização. Então, ela foi glicando ao longo de toda uma vida, tá? Certo. Então, esse é um ponto. Então, primeira coisa que a gente tem que pensar, por N outras razões, mas aqui focando no envelhecimento. Quando a gente pensa em brecar um processo de envelhecimento, a gente precisa diminuir o consumo de carboidrato, tá? Isso eu não tô falando de dieta low carb, não é essa a questão. Mas só tomar um pouco de cuidado com esse consumo excessivo. Picos Exatamente. de glicemia e dessa insulina alterada. Exatamente. Tá, até aí não entramos ainda no preparo dos alimentos. Isso, esse é um ponto. O outro ponto é que essas mesmas substâncias que a gente produz endogenamente, elas estão presentes nos alimentos. E o método de preparo do alimento impacta diretamente na concentração dessas substâncias. Inclusive, já tem alguns estudos que quantificam o número de AGS de determinados alimentos. E a gente vê que, por exemplo, quando você faz um frango grelhado e quando você faz um frango cozido, o frango grelhado ele tem muito mais moléculas de AGS do que o frango cozido. Ou seja, a gente come esse frango refogado e a gente vai ter aí uma absorção grande dessas substâncias que vão impactar diretamente no processo de envelhecimento. E isso por quê? Exatamente porque os alimentos por si só, eles já têm essas moléculas, mas quando a gente aquece, principalmente num calor seco e principalmente num calor sem água, essa molécula ela sofre uma reação chamada reação de Maillard. Que, na verdade, a reação de Maillard, o que ela faz? Ela oferece cor, sabor, aroma. Por exemplo, a gente estava aqui fazendo esse franguinho grelhado. Um cheirinho gostoso, né? A gente olha para ele, essa carinha bonita. Então, essa reação de Maillard, ela faz isso. Mas nesse processo, ela também modifica algumas das proteínas presentes nos alimentos. E essa modificação é que vai fazer com que haja esse aumento nessas substâncias. Ô, Enéas, a cara dele, gente, esses meninos estão fazendo aniversário do programa, estão todos animados, porque junto com o aniversário vem nosso churras também, então tá todo mundo animado. Mas, falando em churras,
vai ter uma batata frita aqui. Não tô me conformando, brincadeira. Vamos lá. Nath, a Glaucia pediu pra gente já ir preparando algumas coisas pra gente ir linkando com as explicações. Bom, então, aqui eu trouxe, na verdade, mais pra ilustrar mesmo a questão da batata frita, exatamente pra explicar que quando a gente tá falando de temperaturas acima de 170 graus, então métodos de preparo que excedam 170 graus, principalmente sem líquido, né, um calor seco e com presença de gordura, a gente tem uma formação muito maior de AGS. E aí eu puxo principalmente para a questão dos industrializados, né? Porque industrializados, eles têm uma concentração muito, muito grande de AGS. E os AGS, eles aumentam o estresse oxidativo no nosso organismo, aumenta o processo inflamatório, aumenta o processo de envelhecimento, aumenta o risco para um monte de tipo de doenças. Nossa Senhora, então, gente. Assim, sem focar só no processo de envelhecimento. Mas vamos fazer ao vivo para demonstrar, já tô aumentando aqui. E, por exemplo, forno. Tá, é um calor seco que atinge mais de 170 graus Celsius, então é o mesmo raciocínio. Só que tanto faz se a gente utiliza a forma de cocção em proteína ou em carboidrato, Nath? Isso que eu fiquei um pouco assim na dúvida. Para qualquer alimento isso funciona? Sim, exatamente. Tanto faz, porém, quando é um alimento que tem gordura, a produção de AGEs é maior. Então em geral, a proteína tem mais. Exatamente. Então você põe ali a abobrinha no forno, tomate, a cebola, não é uma coisa, vai produzir. Exatamente. Mas se você coloca o frango no forno, o peixe, um salmão que tem mais gordura, a carne... Isso, carnes mais gordurosas ainda é um pouquinho mais complicado, a formação de AGEs é maior. Então, todo tipo de temperatura, acima de 170 graus, calor seco, aumenta. E a questão da fritura, eu trouxe para mostrar, porque a gordura, como ela ferve a 170 graus, ela aumenta mais a temperatura. Então, essa formação, ela é maior. E nisso, a gente também tem a formação de acrilamida, que é uma substância extremamente tóxica para o nosso corpo. Então, a batata frita é aquela coisa, é óbvio que é um alimento gorduroso, aumenta a inflamação do organismo. Então, o ideal é, claro, evitar. Mas se for o caso de consumir, pelo menos fazer em casa com um óleo como esse que nunca foi utilizado, né? Do que você usar aquele óleo que já foi reutilizado várias vezes. Tá? Então a fritadeira sem óleo também atinge mais de 160 graus. Exatamente. E é um ambiente seco. Sim, ou pessoal, seja, fugimos da questão da gordura, mantemos a crocância, porém ganhamos a AGS. Exatamente. Até que ponto? Então tá, então não dá pra viver na bolha, a gente já sabe. Já a gente vai pro lado de lá para diminuir esses impactos, mas pensando no dia a dia, o que você considera enfim, até que ponto é saudável? Então, hoje, mas eu tenho a minha fritadeira elétrica, eu gosto do Nana. Então faz tantas vezes por semana, faz tal coisa ali que é menos pior, enfim. Vamos entender um bom senso. A gente ainda não tem essa base, tipo, até tanto de AGS é saudável ou não. Mas é óbvio que se for para você usar uma vez na semana, 2 vezes na semana, mais você usar todos os outros artifícios que eu já vou mostrar, a gente consegue minimizar isso. E também, né, eu trouxe aqui para falar do grelhado, né? Tá bom, então, deixa eu aumentar aqui. Isso, ali para mostrar uma técnica de preparo boa. Então, quando o alimento ele é grelhado, a gente também tem um calor seco que atinge 170 graus. É verdade. Né? Então, a gente tem aí uma formação de AGS importante. E uma outra coisa que eu queria chamar a atenção é para tomar muito cuidado com a casquinha que forma. Então, tem gente que gosta daquele frango torrado, que gosta daquela carne muito bem passada. Então, aí você vai ter uma concentração muito grande de AGS, tanto que a gente vê que a carne perde completamente já a sua estrutura e a gente tem uma formação alta de acrilamida. Então, que também envelhece. Exatamente. Então, grelhado, frito, salteado, nesse tipo de fritadeira elétrica. Então, tudo isso aumenta bastante a produção de AGS. Por outro lado, quando a gente fornece um calor úmido para o alimento, por exemplo, numa panela de vapor, até uma panela de pressão, quando a gente faz um refogado... A pressão também, é verdade. Quando a gente faz um cozido, a gente tem aí uma quantidade muito menor na produção de AGS. Então aqui eu trouxe, tipo, uma maneira bem simples, na verdade, né, só de fazer aqui para mostrar um franguinho refogado. Os meninos estão tudo de olho na batata frita? Eu conheço vocês, hein, Toninho? Tudo de olho na batata frita, olha lá. Nunca pensei que a gente fosse fazer. Mas eles entenderam o que tá fazendo a batata frita. Não é pra falar bem da batata frita, né? Entenderam. Aí você jogou então o franguinho. Você já vai contar como é que a gente prepara o franguinho, né? Isso. Aqui, na verdade, esse frango, ele foi marinado no limão por 1 hora. Já vou explicar o porquê, tá? E eu vou, na verdade, só colocar aqui rapidinho, tá, gente? É só pra demonstrar mesmo.
que eu vou fazer esse frango cozido, tá? Então eu coloquei aqui a cebola, que é uma fonte boa de quercetina, e vou colocar aqui um tomatinho, porque o tomate, ele é fonte de licopeno, que tem efeito antioxidante, e na presença de calor e na presença de água, esse licopeno, ele é mais... Obrigada. Só para mostrar mesmo. Ele é mais biodisponível. Então, além de eu estar fazendo um frango refogado que vai ter menos AGEs, eu ainda estou agregando mais nutrientes com efeito antioxidante. Então, esse é um outro método. Certo. Tá? Não quer dizer que o dia que você tiver muita vontade de fazer do outro jeito, ou naquele seu grill e tal, não, você vai pro churrasco, você não possa fazer. Porém, todos os dias, o ideal é que a gente diminua essa concentração de AGEs. E se você não consegue sempre, né, essa questão, se você gosta muito de frango grelhado, é uma coisa que você não quer tirar do seu cardápio. Então existem algumas maneiras que eu já vou mostrar da gente diminuir essa produção de AGEs. Mas eu sempre falo que, embora a gente não consiga evitar tudo, quando a gente já tem conhecimento de algumas coisas, fica muito mais fácil da gente equilibrar isso dentro da nossa alimentação. Sem dúvida, né? Agora você está passando conhecimento. Exatamente. E de qualquer forma, eu amo tomate, então aqui do jeito que for ali ou aqui tá tudo certo, não é verdade? Bom, minha amiga, isso aqui nós vamos deixar aqui. Tá. Aí, meninos, credo. Xixe Maria. Bom, acho que aqui já tá até bom, viu? Que eu conheço eles estão olhando pra isso aqui. Mas vocês entenderam, né? Que é pior do que a gente imagina. Que além de tudo que a gente já sabe, da gordura, fritura, tem outro tem ponto, os AGEs. né? E tem um ponto, Nath, que eu vou colocar como reflexão e daqui a pouco você fala quando a gente se encontrar lá. Aqui também, se quiser ir dando uma mexidinha. Que é o seguinte, vocês forem parar pra pensar, o que a gente mais frita? Tudo tem o carboidrato quando frita. Você não pega um bife, a não ser no fundir, né? Você bota no óleo e tal. Ninguém faz isso assim, vou pegar o bife e coisar no óleo, assim, fazer isso com o bife. Você põe o bife o quê? A milanesa, que tem a farinha. Sim. Aí você põe a bolinha, a milanesa, né? É difícil, acho que só porpeta, que também muitas das porpetinhas também tem ou pão ou farinha. Então, no final das contas, é carboidrato mais a gordura que também é complicado. Sim, exatamente. Que é a junção que você falou que é a pior. Exatamente. Proteína de origem animal, mais gordura. Tá bom pra vocês? Já a gente conta como diminuir esses impactos. Então, meninos, deixa eu botar pra cá, que eu acho que já tá bom. Natália Colombo está me esperando. Eu quero botar perguntinha, diretora, porque eu conheço o público do Você Bonita. As perguntas são tão inteligentes, né? Mas vamos lá, vamos começar então com a primeira dica que está aqui. Bom, então, né, depois de tudo isso, a gente entra meio que em pânico, né? Tipo assim, poxa, então nunca mais realmente vou fazer nada. Então, assim, a primeira coisa que eu queria falar, até antes de falar aqui dessa mesa, é o seguinte. Se você tem uma produção tanto endógena dentro do nosso corpo, né, por alto consumo de carboidrato, de AGEs, ou se você consome muitas fontes de AGEs, o que é importante, né? Até para conseguir equilibrar. Primeira coisa, você ter uma boa alimentação e principalmente uma alimentação equilibrada em substâncias antioxidantes. Então, frutas, verduras, legumes, castanhas. Por quê? Porque o principal dano dentro do nosso organismo é aumentar a produção de radical livre. Então, se eu consumo bastante antioxidante, eu já consigo pelo menos equilibrar uma parte. Entendi, tá? diminuiu o impacto. Isso. Agora, na parte prática, né? Então, a gente viu, por exemplo, que o frango grelhado ele vai ter aí um aumento importante nessa produção de AGEs. Então, uma maneira de você minimizar isso é conseguir fazer um marinado com alguma substância mais ácida. Então, aqui eu trouxe um vinagre de maçã, que eu vou até colocar aqui só para demonstrar. Então, eu vou deixar esse peito de frango marinando no vinagre de maçã por pelo menos 30 minutos. Tá, aí é ou limão ou Isso, vinagre. ou limão ou vinagre. Pelo menos 30 minutos. Isso, exatamente. Na geladeira. Isso, e depois desse tempo eu já consigo grelhar e os estudos mostram que com esse método de preparo, quando você marina, você já diminui aí consideravelmente essa produção de AGEs. Tá? Sensacional. Então, esse é um ponto, é uma coisa fácil de fazer, é uma coisa que agrega sabor, na verdade, ao alimento, tá? Ainda mais no frango, né? Porque tira aquele rancinho, cheirinho, a gente sabe. Exatamente. Show. E não só com frango, qualquer tipo de carne, qualquer tipo de proteína, tá? Então isso é importante, principalmente quando for uma proteína mais gordurosa. No vinho ajuda não, né? Depende, não. Acho que não tem acidez suficiente. Não né? tem, nunca vi nada sobre isso. Os estudos mostram mais isso. Já vi um com vinho branco, que é um pouquinho mais ácido, mas não foi tão significativo como o vinagre e o limão. Vamos fazer aí uma, né? Vamos
enfim, ir além para tentar entender, porque algumas carnes combinam, né, no tinto, Por isso que eu perguntei, pensando na parte gastronômica, nada além. Vamos para essa parte aqui do alho e da cebola. Bom, o alho, ele também tem um efeito que a gente chama de antiglicante, então ele também diminui essa produção, mas o alho, ele tem aquela sacada na hora do preparo, né, que eu acho até que vocês já falaram aqui. Então, é muito importante a gente considerar que quando a gente está falando do alho, acrescentar o alho no preparo é sempre no final da preparação. Você até pode acrescentar antes para agregar sabor, mas quando a gente pensa no princípio ativo do alho, você precisa macerar ele ou cortar ele, deixar lá aquele tempinho para as enzimas ativarem, para você conseguir ter a absorção dessa enzima que chama alicina, que vai ter esse efeito positivo no nosso corpo. Tá? Então, quando você coloca o alho no final da preparação, ele vai ter um efeito legal. Quase cru, né? Exatamente. E em pó, assim, o em pó mantém? Não. Tá. Em natura mesmo. Exato. E aquela coisa também daquele tempero de alho que você faz em casa, guarda na geladeira durante dias e dias também, não. Tá aí. Tá. Então, e cebola também? A cebola, ela também tem um efeito bacana, porque a cebola tem uma substância importante chamada quercetina, que está principalmente na casca da cebola, tá? Então, ela também pode ser utilizada, mas mesmo a cebola por si só, ela vai ter algumas substâncias que também ajudam nesse efeito. A cebola também tem uma curiosidade interessante. Como a quercetina, ela fica na casca, e aí seria legal fazer isso que eu vou falar agora, principalmente com cebola orgânica, tá? Tá. Que é tirar a casca da cebola, secar ela no forno, fazer aquele pozinho que você pode colocar no liquidificador e colocar por cima dos alimentos. Então aí você vai ter mais esse efeito do que na cebola mesmo por si só. Entendi, boa A cebola dica. tem várias coisas, tá? Mas pensando nesse efeito, é mais na casca. Chazinho da casca? Chá da casca... Também. É, porque preserva. Mas, preserva. Ele não vai perder também. Tem bastante quercetina. Tô lembrando, a gente uma vez falou do negócio do chá da casca da cebola para alguma coisa. Ela tem vários efeitos, principalmente para a parte de imunidade. Então, pessoas que ficam muito doentes, ela ajuda muito a imunidade, ela tem um efeito antialérgico também. Que legal. Então, gente, vamos fazer o que dá, né? O que tá dentro, né? É a forma mais gostosa de consumir. E perguntinha do público, quem escreveu pra gente na tela. Obrigada, Cris, um beijo. Alimentos integrais como arroz, então, dependendo do modo de preparo, podem aumentar o envelhecimento? Então, na verdade, até essa pergunta foi ótima, inclusive, porque até para eu conseguir explicar melhor, não é que o arroz envelhece, não é que a batata envelhece, não é que o frango envelhece, tá, gente? Isso é muito importante. Não existe um alimento que envelhece, não existe um alimento que emagrece, isso não existe. Verdade. O que existe é um conjunto de fatores. Então, por exemplo, o arroz integral, o que ele vai fazer? Ele vai elevar menos a glicemia do que um arroz branco. Então, se você pensar dentro do teu corpo o jeito que essa glicose se comporta, ele não faria tão mal como um arroz branco. Mas assim, não é que o arroz branco também faz mal, entendeu? Na verdade, é um conjunto de fatores que vai elevar a glicemia, tá? Certo. E aí, por ele ser um carboidrato, a maneira de preparo também não interferiria tanto, tá? Porque nós vamos cozinhar na água. Exatamente, porque você cozinha num calor úmido e com uma temperatura mais baixa. Tá. Certo, assim como o feijão, que é pressão muitas vezes. Exatamente. E como você disse, a pressão também tem a parte do líquido. Atinge alta temperatura, mas tem a água. Isso. Não então, é um ambiente seco. O que envelhece é um conjunto de fatores. Sem dúvida, sem dúvida. Um monte de coisa, não só um alimento. Agora, se você fizer o bolinho do arroz e fritar o bolinho... Né? Aí vai virar igual a batata. Aí não tem muito jeito. Aí não tem jeito. Tem mais uma perguntinha, olha lá quem escreveu pra gente. Obrigada, Lá, um beijo. No forno, então, tem alguma diferença? O forno é complicado, né? Acabei de aprender. Não, o forno é a mesma coisa. É um calor seco que atinge altas temperaturas. Tá? Então, é a mesma coisa. E se a gente colocar no forno assim... e banho-maria? O banho-maria é uma opção bem legal, porque também é um calor úmido, né? Por causa do vapor. Então dá pra pôr no forno, no banho-maria. Pode ser uma opção. Se você faz aquelas, sabe aquelas, como chama? Com papel alumínio, que você faz tipo Acabei de esquecer, mas também esqueci. Mas enfim. Como ninguém tá lembrando esse tema, a gente faz várias vezes aqui, né? Papelote, né? Papelote. Então, nisso você tem um pouco mais de vapor sendo formado, então aí o impacto é menor. E se você coloca, por exemplo, um limão nesse peixe, você minimiza mais ainda, né? Se você coloca um alho, se você coloca essas ervas que eu até trouxe para falar que elas têm um efeito muito bacana como antiglicante, que é, na verdade, a salsinha, a cebolinha e o coentro. Olha. Então tem um efeito muito legal de diminuir a produção de AGEs. Então essa é uma estratégia muito simples, né? Que você pode colocar. Você pode dar uma refogada rápida, se for o caso, tá? Que legal. Colocar também como tempero aí, tão gostoso isso. É maravilhoso, né?
também pode ajudar. Também, ajuda então, bastante. Gente, o lance é pensar num ambiente que não esteja com uma temperatura acima de 170 graus e que esteja muito seco. Sim. Essa é a sacada. E a presença de gordura piora tudo. Piora tudo. Né? E de carboidrato também, tipo, unir. Exatamente. Carboidrato e gordura de origem animal, certo? Vamos então falar aqui do que você trouxe chazinho. Isso, aí eu trouxe, tipo, fora, né, essa questão dos temperos, eu trouxe o chá de hibiscos, que também tem muito estudo já mostrando que ele tem esse efeito antiglicante, né, então aquela questão que você falou, mas a pessoa de vez em quando quer comer, tipo, tá, ok, come feliz, mas aumenta a quantidade de antioxidantes da dieta e nesse dia toma um chá de hibiscos, por exemplo, que vai ter um efeito legal nesse equilíbrio. Tá. E a erva mate, né, que também tem um efeito muito bacana. Ah, é? Que boa Muito dica. legal. Pode também diminuir os impactos. Exatamente. Dá tempo de mais uma perguntinha, diretora? Acabou. Ela fala assim, acabou. Ai, gente, essa Nath é muito maravilhosa, agradeço sempre. Que aula, né? Claro que isso é um conteúdo, presta atenção. Que coisa interessante, me faz sempre pensar, né? É um conteúdo que vocês estão ali, vocês aprendem isso, é tema de aula que você dá também para nutricionistas que estão se formando e tudo. Que é um tema até que vai bem além das coisas básicas do nosso dia a dia. Porém, no entanto, o público do Você Bonita está preparado para receber esse tipo de informação, porque a gente trabalha com isso há quase 9 anos, ensinando o que vem antes para você chegar nesse conteúdo, não é, Nath? Exatamente, sem dúvida. Então, claro, Carol, mas não peguei, não entendi alguma coisa. Pode escrever para a Nath, ela é sempre muito gentil em responder, mas quem já está ali à frente, que pega esses conteúdos e vai juntando as coisas, olha que bacana. Isso faz a vida ser diferente a partir do dia que você aprende com essa informação. Então, eu te parabenizo sempre, porque também não é fácil vir aqui falar em rede nacional. Obrigada. Por isso que você deixou bem claro, né, para não ter dúvidas, né, que falou mal ou bem disso, daquilo. Não, acontece desta forma. Simples assim. Depois lá no YouTube compartilhem essa pauta que vai ajudar muita gente. Vai lá no Insta para seguir o trabalho dela, Natália Colombo Nutricionista, @doutora abreviado, Natália Colombo tudo junto. Doutora abreviado, Natália Colombo tudo junto. Quem quiser marcar consulta, vou passar o telefone da clínica, 3476-7254. 3476-7254. E um beijo no trio. Tão bem? Obrigada, Carol. Já tão grandes, né? Que coisa mais linda. Tão grandes. Traz um dia. Vou Beijo. trazer. Até a Tchau, próxima. obrigada.